Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que estão aqui congregados em nome de Jesus e também com todos aqueles que vão nos acompanhar pelas redes sociais. O texto da palavra do Senhor está no livro de Gênesis, no capítulo 4. Eu vou ler 3 versículos, os 5 até o 7. O tema da palavra do Senhor desta noite: 7 portas por onde o mal entra em sua vida. 7 portas por onde o mal entra em sua vida. Livro de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor, falando aí do Senhor. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, está lido o texto da palavra desta noite. O texto que vamos iniciar a tua mensagem, e que teu Espírito Santo seja soberano para falar com todos aqueles que vão receber a palavra, com todos nós que precisamos dessa mensagem importante, urgente, edificante nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pode se sentar, os irmãos. Muita desgraça, muito problema tem acontecido nas vidas das nossas famílias. Mas existem formas de nós entendermos que a grande maioria delas entram por 7 portas. E aqui nós vemos o Senhor falando com Abel, com Caim. Pulei o texto de Abel, apenas eu quero pegar essa parte, que é a parte da porta que Deus mostra. O pecado jaz à porta. Qual porta? Então, a palavra pecado aí, Catá quer dizer o mal cometido, pode ser o mal cometido contra uma pessoa, delitos contra Deus, iniquidades que são contra os mandamentos. E a palavra ela aparece no original como um animal, que ele está pronto para atacar. Você imagina, até porque quando ele usa o verbo aqui, jaz, rabat, é como quando o animal ele se agacha sobre as 4 patas. Você vê, por exemplo, a onça faz assim, né? Um cachorro que vai atacar, está pronto para atacar. Então ele diz que o pecado fica assim, agachado, pronto para dar o ataque. Agora ele usa portas, o diabo usa portas. Então muitos dos problemas que nós passamos poderiam ser evitados se nós soubéssemos como fechar essas portas para eles. A palavra porta, Petach, quer dizer abertura, passagem, porta, portão. É um caminho de entrada, é um portal. Então ele acha essa porta aberta e ele entra. E dominar, machal, quer dizer ter ou exercer domínio, é governar. Então compete a nós dominar isso. Então Deus nos deu essa autoridade. O termo ele envolve autoridade. Então nós temos autoridade para fechar essas portas e impedir. Então porta a gente pode resumir como uma abertura, uma passagem, que pode se tornar uma brecha. Se você larga, ainda mais nos nossos dias, esquece a porta de casa aberta, vai trabalhar, a hora que você voltar à noite, eu acredito que se não houver um milagre divino, você chegar em casa não tem mais nada, né? Que hoje até com porta fechada o pessoal está entrando. Então ele está colocando para nós exatamente isso. Cada área da nossa vida, ela tem que ser entregue ao Senhor Jesus. O problema é que, com a mensagem moderna de hoje, de um evangelho frouxo, um evangelho distorcido, um evangelho visando agradar o ego, massagear o ego das pessoas, e estão lotando igrejas, nós estamos vendo o quê? Nunca se viu, numa geração, tanto crente, líder de louvor como pastor,
com tantos problemas em muitas áreas, destruindo casamentos, fazendo novos, destruindo, porque essas portas estão abertas. No discipulado, o mais importante, nós sabemos que é o reino de Deus. E dentro do reino de Deus, eu entendo que eu tenho que ser, aprendo que tenho que ser discípulo de Jesus, e para ser discípulo de Jesus, ele tem que ser o meu Senhor. Hoje eu não vou entrar na questão do senhorio de Jesus, mas eu tenho que entender que quando eu aprendo a palavra de Deus, eu entendo e compreendo que portas estão aí nas nossas vidas. Nem todos aqueles que estudam a palavra de Deus têm um relacionamento pessoal com Deus. Mas todos os que têm um relacionamento com Deus estudam a palavra de Deus justamente porque querem agradar a Deus, e aí eles aprendem a fechar as portas. Toda pessoa, por exemplo, que não consegue perdoar, tem mágoa, ela deixa a porta aberta. O perdão põe um ponto final em tudo isso. A nossa guerra, ela é real. Os demônios não estão usando balas de festim, estão destruindo vidas, ministérios. É que a igreja está com uma forma diferente hoje de tratar problemas. Então o sujeito peca numa igreja e ele vai para outra, e lá, vida que segue, mas a porta ficou aberta, e o diabo sabe disso. Jesus disse no Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A gente, quando vê o rumo que está tomando o mundo, quanta maldade, muitas vidas sendo destruídas, nós aprendemos então que Satanás está entrando por essas portas que se tornaram brechas, e o cristão precisa aprender a vigiar cada uma delas. E nós vamos falar então sobre cada uma dessas portas. 7 portas, peço a sua paciência. 7 portas. Primeira, a porta dos pensamentos. Aí mesmo em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Eu sempre tenho falado que imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados, que vão ser bons ou ruins. Então as imagens é aquilo que a gente visualiza, aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente crê, é aquilo que a gente professa. E aqui a maldade, porque os homens, Deus viu que os homens, o ser humano, deixou de ter como imagem as coisas de Deus, mas as coisas suas, as coisas do mundo, as coisas diabólicas, porque o mundo jaz no maligno. Então o que? Começou a mudar os seus pensamentos, que passaram a ser maus. E isso a gente explica com mais detalhes na mensagem Renove Sua Mente Viva e Coronavírus, Sua Mente e o Espírito. O que é importante entender sobre pensamentos? Primeiro, o pensamento ele pode te escravizar. O pensamento pode te levar à destruição, desejo de suicídio, de depressão, tristeza crônica, desânimo, a pessoa que está sempre desanimada, não tem ânimo para nada, especialmente para as coisas espirituais. Os seus pensamentos também podem te levar a Deus. É você quem escolhe, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Basicamente os seres humanos são criaturas preguiçosas. Você consegue focar em algo, né? Manter um foco sobre algo que você goste, mas você não consegue controlar seus pensamentos. E eu repito, eu tenho falado várias vezes isso, o Satanás ele não lê pensamentos, mas ele pode sugestionar, e isso ele faz. Você não pode evitar os maus pensamentos, mas você pode decidir quais pensamentos eles vão acontecer e vão permanecer na sua vida. Da mesma maneira que o médico, o enfermeiro, ele injeta a injeção e coloca o líquido sobre o teu corpo, o diabo faz isso com os pensamentos. E é onde passa a ter medo, ansiedade, depressão, desejo de suicídio, enfim, um monte de coisas. Ele vai colocar isso porque ele precisa. Então veja bem, essa porta é a primeira, porque ela vai influenciar todas as outras. Ainda tem a principal, mas ela vai influenciar todas as outras. E eu já falei isso aqui também, eu repito hoje,
de uma maneira mais resumida, que todas as vezes que a gente vai fazer coisa errada, quando ele está sugestionando, ele faz você falar o eu. Lembra lá de Isaías 14:13? Está escrito assim, ó: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Então, eu gostaria de beber, eu gostaria de usar droga, eu gostaria de sair com aquela mulher mesmo sendo casado, eu gostaria de sair com aquele homem mesmo sendo casada, enfim, esse tipo de coisa. Quando você percebe que um pensamento desse começa, você tem duas escolhas. O diabo vai colocar pessoas que vão ajudar você a fazer más escolhas. Sempre assim. E você acaba tendo que fazer a escolha que não tem jeito. Se você fizer, eu expulso de minha mente, em nome de Jesus Cristo, a todo pensamento e ideia vindos do diabo, seus demônios. Eu levo cativo o meu pensamento, a obediência ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai embora. O problema é que ele vai insistir, mostrando o lado bom do pecado. Você precisa disciplinar a sua mente. A primeira fase da disciplina está na palavra de Deus. Por que vocês acham que é difícil? Vocês já viram como é que é difícil um estudo bíblico de verdade? Que luta que é? Naquele dia fica doente, o carro pifa na hora, o carro rodou o dia inteiro. Na hora de sair, pifa. O carro é zero, mas é isso mesmo. E a contar, chega todo mundo, nunca te visita. No horário de você sair um pouquinho antes, chega em casa. Aí lota, senta, já vai sentando, quer janta, quer isso. Você fala, mas não é possível. Aí vai todo mundo, deu o horário, vai todo mundo embora. O que aconteceu? Ele te tirou do quê? Da palavra. A única coisa, porque quando Jesus disse, uma frase que ela foi bem batida, mas foi muito mal usada. Aliás, como tem sido a Bíblia aqui no Brasil, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o versículo anterior que ele fala para discípulos, pessoas que estão aprendendo a palavra. A palavra liberta discípulos, pessoas que estão trabalhando. Por isso que a gente vê muita gente que está dentro de igreja, o sujeito continua vivendo a vida velha, não mudou nada. Os demônios têm uma noção exata. Como é que eles sabem? Gente, Pedro não escreveu que o Satanás ele anda, o diabo anda ao redor? Ele é um só. Então ele coloca os demônios ao redor. O que você anda vendo? Por exemplo, no celular, na TV, na internet, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter e todas as redes sociais. Ora, muda, essa é boa. E aí o sujeito vai indo. O que você lê, não lê Bíblia, mas como é que é fácil injetar coisas ruins na sua cabeça? Eu queria estudar a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Queria ler, mas não tenho tempo. Estou cansado, dá sono. Então, por que dá sono só quando lê a Bíblia? Está na hora do quê? Conhecer a verdade e ser liberto. Nos últimos anos, cada vez mais vai chegando isso, preparando o mundo para o surgimento do anticristo. Toda a população do mundo está sendo movida sem perceber, rapidamente, a uma nova consciência global. E no mundo espiritual está atacando a consciência das pessoas. Os conceitos de Satanás estão prevalecendo. Por que é que o conceito do aborto hoje é defendido até por bispos, pastores, igrejas? É a nova consciência global. O espírito do anticristo e todos aqueles 3 espíritos que o preparam estão trabalhando, que são principados com os seus demônios, para que a cultura do mundo seja modificada e fala de iniquidade, os mandamentos de Deus sejam violados. Aborto, por exemplo, ele vai contra qual mandamento? Não matarás. E é interessante ver que as pessoas que estão do tal direitos humanos são a favor do aborto. Mas peraí,
é a favor do direito humano e mata bebê? Exatamente. E matam bebês. E as poderosas redes da imprensa, que hoje é a boca que a gente vê no Apocalipse, que fala blasfêmias, defendem aquilo que vai contra a palavra do Senhor. A Bíblia hoje, tudo que evoca a Bíblia, está sendo expulsa de todas as instituições do mundo. Sabe por quê? João resolveu e resumiu bem isso no Espírito Santo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. E rapidamente, toda a cultura das religiões orientais fazem parte dos cristãos. É a falsa ciência. Pensamentos que perturbam, como o de Jó 21,6. Porque só de pensar nisso me perturbo. E um calafrio se apodera da minha carne. Pensamentos que trazem esperança, como Asaf, no Salmo 77,5. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Pensamentos de reflexão, como de Maria, mãe de Jesus, Lucas 1,29. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, hoje idolatrada. Pensamentos que devem ter equilíbrios, freios. Romanos 12,3, Paulo diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, não era para as pessoas estar se achando como estão hoje. Tem hoje pastores e tais apóstolos que se acham semideuses. Pensamentos de quem nasceu de novo devem ser nas coisas celestiais. A diferença é que quem nasceu de novo e está crescendo espiritualmente, está dentro disso aqui, Colossenses 3, 1, 2. Capítulo 3 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quer dizer, do mundo que jaz no maligno. Segunda porta, a porta dos olhos. O Senhor Jesus, em Mateus 6, 22, 23, diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Em nosso tempo, a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo nas redes sociais. WhatsApps, nada a ver. Facebook, Twitter, Instagram. E agora, mais redes sociais que eu vi lá, que tem uma porção delas. O que você anda vendo, segundo ensina Jesus, revela o que está dentro de você, se é luz ou trevas. Então isto quer dizer que muitas pessoas que estão nas congregações, dentro de si tem trevas e não luz. Os olhos podem estar vendo o que é mal. 1 João 2, capítulo 2, versículo 18, ele fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, os desejos da carne, carnais mesmo, a concupiscência dos olhos, desejo da carne, bebida, droga, sexo, o sexo ilícito fora do casamento, concupiscência dos olhos, tudo que os meus olhos cobiçam quer ver, e inclusive por fruto da inveja. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Vamos ilustrar isso. A primeira porta, a do pensamento, ela alimenta a mente. E ela vai direto para a segunda. Ou depende, porque você vê e pensa. Segundo Samuel 11:2, deixa eu ser claro, vamos pegar um exemplo. A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Olha o grande exemplo. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real.
Daí, olha lá, viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. O soldado não foi à guerra, Davi, além de rei, era soldado. O intercessor não foi orar. A gente não sabe. Eu estava vendo um irmão que trabalha com intercessão, um pastor, falando que os intercessores não têm ideia do que acontece quando eles param de orar, ou deixam de orar. As coisas começam a acontecer no sentido contrário, e começa pela família. O pecado entrou na vida de Davi, porque um dia ele não foi à guerra, ele não foi orar, ele não foi fazer nada com Deus. Então ele estava passeando, e o que ele faz? Ele vê uma mulher bonita, a mais bela que tinha, segundo aí, né? Ou das mais belas, tomando banho. O que ela estava fazendo tomando banho lá fora? Bom, eu não sei, não é problema dela. Ele deveria saber. E o que acontece? Acontece que ele dá sequência. Por quê? A porta dos olhos viu, aí pensou, desejou. E Jesus disse o quê? Que depende dos seus olhos, revela se tem trevas. Davi tinha trevas dentro dele. Tanto que depois no Salmo 51 ele vai fazer uma oração verdadeira. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, porque ele reconheceu que o seu coração era podre, era sujo. E a soberba da vida, olha o Ló, Gênesis 13:10, e levantou Ló os seus olhos e viu. É o problema, né? Levanta os olhos e começa a cobiçar a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então ele viu aquele como o Egito. Egito é símbolo do pecado, é a riqueza com o pecado, é o pecado com a riqueza. E ele viu e cobiçou. Então ele fala para Abraão, eu vou escolher aqui, porque Abraão deu direito para ele. O Abraão foi para Canaã. O que aconteceu? Destruiu a família dele. O que aconteceu com Davi? Ele destruiu a vida dele, ele trouxe problemas na família dele. Um irmão, meio irmão que estupra uma irmã, e o outro meu irmão mata, aí é que esse filho se rebela contra ele e é assassinado. A desgraça entrou. Que porta? Começou com a porta dos olhos. Então a porta do pensamento, ela depende dos olhos. Se eu vejo o que é mal, eu penso o que é mal. Se eu vejo o que é bom, eu penso o que é bom. E foi essa estratégia que o diabo usou contra Jesus. Ele foi muito estratégico. Em Lucas 4, 5, 6 vemos assim: e o diabo, levando a um alto monte, quer dizer, então o diabo leva a pessoa que ele quer tentar para um lugar apropriado. Ora, ele não vai tentar você dentro de um culto na congregação, meu irmão, minha irmã. Ele leva você para uma festa, ele vai te levar para um lugar afastado, longe da congregação. Seja numa festa, num clube, sei lá, ele vai levar você para algum lugar. Levou para um alto monte. Mostrou-lhe os olhos de Jesus. Num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Mostrou o verbo dikenuo, significa mostrar, expor aos olhos. Esse momento de tempo, a palavra grega estigmei aí, ela significa o seguinte: num instante, é uma palavra interessante de ver o que ela quer, porque eu sempre tive curiosidade de ver esse momento. Como é que ele mostrou? Num momento de tempo, é num ponto de tempo. Dá a entender que os reinos do mundo, eles foram mostrados simultaneamente num único lance, uma verdadeira magia. Então assim, ele fez com que Jesus visse tudo, todos os reinos, num momento só, num momento de tempo, como se ele parasse e mostrasse uma cena. Talvez fosse algo como a televisão faz hoje, que tem vários entrevistadores, ela coloca um em cada cantinho. Ele mostrou tudo para ele assim, e disse: ó, eu dou tudo isso para você. Então assim, o diabo gosta, ele precisa mostrar. Ele fala no ouvido, ele injeta pensamento, mas ele mostra, ele conta que você vai ver. Então se vai pecar,
ele mostra o lado bom. O lado bom da coisa. Ele não vai mostrar para você o resultado que é o inferno. Isso não. Ele anda mostrando muita coisa para as pessoas pecarem. Jesus disse o seguinte em Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Inverte também, viu? Qualquer mulher que olhar para o homem, tá? Com intenção impura. Vocês imaginam nas redes sociais, no WhatsApp, aquele bate-papo, começa blá blá blá, ele é casado, casadão, casado, ela é casada, aí começa, e você como vai? Bom dia, tudo bem daí? Então, eu tô meio, o que tá com aí? Começa, pipi, papá, pipi, pipi, como eu vou ver, ela tá mandando, hoje eles falam nudes, né? O diabo, ele inventa cada coisa, ele é terrível. Ela manda uma coisa, ele manda outra, e vai indo, começa ali, já está adulterando. Até Jesus diz só de olhar, com intenção. Ora, ninguém vai olhar uma foto de uma mulher seminua, de um homem, e vai dizer assim, Salmo 91, versículo, não vai fazer isso. Não tem perigo. Vocês estão entendendo? Então, é estratégia, é uma porta escancarada. E o crente está lá, todo feliz, não tem ninguém vendo, já foi dormir todo mundo, e ele está lá. Se a porta dos olhos forem bons, toda a sua vida será iluminada pelo Espírito Santo. Se os teus olhos forem maus, você será sempre atraído a cometer pecados. É por isso que tem cristão que pode mudar de igreja, o pecado vai que nem a sombra dele. No melhor momento, botar a luz, aparece. Jesus sabe o que ele fala? Mateus 18, 9, ele fala assim, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho. Olha só, hein? Jesus pregando nos nossos dias, hein? Ai, eu queria ver essas igrejas lotadas só falando de prosperidade. Ele fala assim, ó, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Essa é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Era isso que ele pregava. Os apóstolos foram atrás, pregaram a mesma coisa. Essa era a mensagem. Terceira porta. Vocês vejam que toda a solução está na palavra. Por isso que o diabo tira a palavra. Então não há como fechar a porta sem a palavra. Vamos dizer o seguinte, a palavra, ela é a chave que fecha a porta. Que tranca mesmo. É o controle remoto, se for moderno. Sem ela, meu irmão, minha irmã. Terceira porta, a porta dos ouvidos. A terceira porta abre a segunda, que abre a primeira. Quer dizer, eu fico escutando, passo a querer ver e começo a pensar. Vocês viram que interessante? Não é assim que acontece? A pessoa chega para você assim, você percebeu que aquela mulher ali está olhando demais para você, ela está interessada? Ô rapaz, mas eu sou casado, que aliança no meu dedo. Que isso, rapaz? Dá uma olhada na mulher, é um material. Aí começa. Aí o sujeito faz o quê? O diabo já lançou, ele já ouviu, aí ele começa a olhar. E olhando, ele vê a beleza. Estou olhando o exemplo do homem com a mulher, mas poderia ser a mulher também. Porque normalmente dizem que às vezes o pastor é muito machista, então nós estamos usando o outro lado. Aí ele começa a pensar como seria. E aí então aquilo começa a torcida. Vai, rapaz, está no papo. E ele vai. A queda do homem começou quando Eva deu ouvidos à conversa do diabo. Conversa fiada. Gênesis 3:1 diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, então chegou falando, sussurrando, olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ah, mas vocês na sua igreja ainda oram, ainda jejuam? Não, vocês estudam a palavra, não, nós só fazemos isso. Mas lá vocês não bebem? Ah, a Bíblia fala que não pode se embriagar, mas você pode ser um pouquinho cachaceiro. Ela é assim. Aí depois a mulher abriu a porta
Número 2, a dos olhos. Olha o que está escrito em Gênesis 3:6. Vendo a mulher, aí ela passou, veja bem, primeiro ele falou que era bom. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aí começa, né, quando você vê que é bom. Diz o seguinte, agradável aos olhos. Olha, o autor sagrado ainda reforça. E árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Chamou o panaca, quer dizer, o marido dele, e ele comeu também. Tá, come. E ele mordeu. E nós estamos nessa enrascada até hoje. Se não fosse Jesus Cristo, toda a humanidade estava no fogo do inferno. Nossos ouvidos podem ouvir heresias. Esse povo que está descobrindo verdades agora. Os apóstolos, tudo que pregaram não vale. Vale o que eles receberam agora. Quando você crê numa heresia, a verdade é arrancada do seu coração. Os nossos ouvidos podem ouvir fofoca, mentira, ouvir coisas que vêm de Deus. Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o segredo para os olhos, o segredo para o pensamento, o segredo para os seus ouvidos é a palavra de Deus, mas a verdadeira palavra de Deus sendo pregada. Palavra boa é aquela que a gente sai chacoalhado, a gente sai bem baqueado mesmo, a palavra vem e chacoalha a gente, e purifica, e ela faz com que a gente reflita, e a gente veja que nós dependemos de Deus, que nós dependemos do Espírito Santo. Ouvir coisas que destroem sua fé, comentários, reclamação, gente que fala mal, derrota. Sabe aquele sujeito que chega para você? O pastor podia mudar o discurso, né? Por que ele não fala, não, um negocinho mais light para nós, mais teatral para a gente? Apocalipse 3:22, o Senhor Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que você ouve e de quem você ouve pode te matar ou pode te dar vida. É você quem escolhe. Se você passa ouvindo coisas desse mundo que jaz no maligno, você vai fugir da voz de Deus. Olha o que aconteceu com eles depois, Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores nos jardins. Até hoje as pessoas estão se escondendo de ouvir a palavra. Jesus deixou bem claro, em João 8:47 ele fala assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ouvidos de um discipulador para a orientação de um futuro discípulo. Olha que lindo esse texto, Atos 18, 24 e 26. Quando Priscila e Áquila conhecem Apolo, vem aquele rapaz que ele conhecia bem a Bíblia, mas faltava a revelação, faltava o discipulado. Olha só, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Mas ele falava bem, ele pregava bem, e ele conhecia, mas faltava a revelação do Novo Testamento. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Poxa vida, esse discípulo, meu Deus do céu, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele não conhecia o batismo de Jesus, o batismo por imersão nas águas, aquele Mateus 28. Aí diz no versículo 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Aí vai o discipulado, vai ensinar. Quarta porta, a porta da boca. Então nós já ouvimos do pensamento, dos olhos, do ouvido, agora da boca. A boca pode ser um depósito de maldição ou de bênção. Tiago fala assim para a gente, no capítulo 3, versículos 6 e do 8 ao 10. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno.
Outro que é falado, né? O pessoal que fala que inferno é tradução é sepultura, imagina traduzir sepultura aqui. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. A sua boca pode xingar palavrões, reclamações, fofoca, fuxico, calúnia. Isso enfraquece o seu espírito e deixa os desejos carnais à flor da pele. Caminho preparado para o pecado. As pessoas não sabem disso. Mas quanto mais a pessoa fala palavrão, ela xinga, ela reclama, mais ela enfraquece o seu espírito. A boca revela o depósito do coração. O Senhor Jesus ensina o seguinte, Mateus 15, 16, 20. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, olha lá, primeira porta, mortes, adultérios, já a segunda, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Davi, ele entendeu que a boca precisa de freio. Olha o que ele fala no Salmo 39, versículo 1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim, que é para ele não falar bobagem. A boca pode te condenar. Jesus em Lucas 19, 22 diz, respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? E a boca pode te salvar. O texto clássico de pregação, né, que é usado dos primeiros registros do Novo Testamento sobre isso, Romanos 10, do 8 ao 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. São duas portas. Isto é, a palavra da fé que pregamos. De novo, a palavra para a boca, a palavra para o ouvido, a palavra para os olhos, a palavra para o pensamento, a palavra de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então todos nós estamos vendo. Quinta porta. Observem que para todas as portas se fecha da mesma forma. A porta do coração. Provérbios 4, 23, um dos versículos mais conhecidos de Provérbios. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Como acabamos de ler o texto de Jesus, né? Essa é a porta principal, por onde o mal entra e se instala na nossa vida. E muitas vezes nem percebemos. Então fica em cima o pensamento, os olhos vendo, a boca falando, o ouvido ouvindo. Mas o coração é lá que se instala. Se a gente considerasse hoje, fazer uma comparação com o celular e o computador, o coração é o HD. É o local onde você instala o bem ou o mal. Então no celular você não entra lá, baixa o app baixa o app disso, daquilo. Então, é no coração. Provérbios 23, 17 diz, ele já manda você baixar um antivírus contra a inveja. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Então ele já está falando isso, não tenha inveja, porque você vai ver muito pecador próspero, fazendo coisas terríveis. Mas o sujeito lá diz que é crente, olha que situação que ele está bem, não tem inveja. Proteger o coração do orgulho, do adultério e dos falsos novos casamentos. Olha o que está escrito em Mateus 19, 7 e 8. Disseram eles, os fariseus perguntando para Jesus, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele,
Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Satanás pode encher o coração com mentira, instala. E olha, infelizmente, gente, se tem um programa, um vírus que entra no coração, além da inveja, que é difícil de tirar, é a mentira. Por isso que existe crente, que até hoje, e pastor também, tá? Não é só cristão não, tem pastor, que é mentiroso mesmo, e mente descaradamente. Não é aquele que fala, ai meu Deus, eu menti, vai, pede perdão. Ele mente e aquilo é verdade. Está escrito assim em Atos 5,3. Mas Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Olha a porta, a quinta porta, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra. E aconteceu com Ananias e Safira o que acontece com quem mente para o Espírito Santo, né? Morreu, né? Pior que morreu, e foi para onde, né? Foi para o lugar onde o bicho não morre, né? Na esperança, é por isso que Deus orienta os seus filhos a santificar o coração. 1 Pedro 3,15, ele escreve assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Isso significa que eu tenho que ser sempre santificar a Cristo, é obedecer. Então, Ele está mandando fazer, eu vou fazer. Um coração aberto para a palavra, como foi de Lídia. Atos 16,14 diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, lá daquela igreja famosa, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. É isso que faz. Deus está usando o apóstolo Paulo. Olha lá o coração de Lídia, uma mulher temente a Deus. Deus abre o coração, agora ele põe a chave dele para que ela entenda o que ele está falando e obedeça. E tanto que ela insistiu para que eles ficassem, ele não queria, mas acabou, ela constrangeu, não, você vai ficar, você tem que ficar, vai passar esse dia da minha casa. Porque Deus abriu-lhe o coração para o Evangelho. Foi o primeiro batismo, a primeira conversão, a primeira nascida de novo na Europa. Mas o diabo, ele arranca a palavra dos corações sem fé. Infelizmente, toda a palavra que a gente está lançando, muitas pessoas escutam e o diabo tira. Lucas 8,12. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos, sejam libertos, sejam curados, sejam transformados. Então o diabo tira do coração, porque ele sabe que essa é a principal porta, é o HD, instala o programa da salvação, ele vai arrumar um jeito de tira isso. Um coração generoso para a obra de Deus. Agora a gente encaixa. 2 Coríntios 9, 6 a 7. E digo isto, Paulo falando, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua, olha, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, coração generoso para com a obra. Um coração como o de Daniel para a palavra de Deus. Daniel 10:12, a gente não podia deixar de fora. Então me disse, não temas, Daniel, o anjo falando para ele, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Um coração que se aplica à palavra, ele é transformado, e a sua oração alcança o trono. E alcançou o trono, Deus mandou o anjo. O anjo veio, o principado, ou o príncipe da Pérsia, o principado, esse demônio, resistiu e impediu por 21 dias. Ele estava orando. Aí Deus libera Miguel. Miguel, vai lá. Aí Miguel chegou, acabou a brincadeira. O melhor prêmio será para quem? Olha, essa porta é tão importante. Como ela é a mais importante? Porque o prêmio de ver a Deus é para esses. Mateus 5,8, Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na tradução da King James fiel,
abençoados, eu também gosto dessa palavra, abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que para ver Deus, a pessoa fala, quem não morrer não vê Deus. Tem muita gente morrendo e não vai ver Deus não, porque coração tem que ser puro, mas era boa, se não tiver coração limpo, vai boa e tudo. Tem muita gente boa indo para o inferno. Sexta porta, penúltima, porta das mãos. Mãos é símbolo do quê? Do que você faz, né? As suas escolhas e as obras que você realiza. A mão que trata o sagrado como sendo mundano. Em Mateus 18:8, Jesus diz: portanto, se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo do inferno. Você dizer que Jesus era light, né? Ele falava o evangelho mesmo. Esse é o evangelho que a gente não escuta mais, né? Porque o povo não está mais afim desse evangelho. Nadab e Abiú. Oh, meu Pai eterno, se isso acontecesse nos nossos dias, hein? Com esses ministérios de louvor que estão cheios pelas igrejas por aí, gente, ia ter tanta gente morrendo no altar. Nadab e Abiú, o que eles fazem? Eles beberam uma cervejinha, que no tempo do Antigo Testamento se chamava bebida forte. Ela era da Babilônia. E colocaram fogo estranho no incensário do Senhor. Levítico 10:1 registra: e Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram filhos do sacerdote maior, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e o puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual o Senhor lhes fora ordenado. Quer dizer, Deus não mandou fazer. Hoje em dia está todo mundo colocando fogo estranho e quer que o Senhor abençoa, né? Ah, que lindo, que maravilhoso. E saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. A mão que te faz tropeçar na boa vontade. Eu vou mostrar o texto de Jesus e mostrar aqui a boa vontade. Se for na desobediência, o que acontece? Jesus fala o seguinte, Mateus 5:30. Vocês observam que todos os ensinamentos de portas estão principalmente com Jesus e com os apóstolos. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mais uma vez Jesus está falando, ele era assim, né? Como foi a mão de quem? A mão de Uzá na desobediência. Segundo Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: e quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus, estendeu a mão e segurou-a, porque os bois a sacudiram. Ele tinha boa vontade, porque sacudindo a arca, ela ia cair. Então o que ele faz? Ele foi lá e pôs as mãos para que ela não caísse. Que boa vontade, gente! E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por causa do seu erro. E ali ele morreu junto à arca. A ordem de Deus é que a arca fosse levada sobre varais nos ombros dos levitas. Ponto final. Deixasse cair. Então assim, de boa vontade, o caminho para o inferno está atapetado. Daí surgiu a frase, provavelmente, porque foi isso que aconteceu. Mais do que boa vontade, o que Deus quer é obediência. Mãos do insensato no uso do dinheiro. Provérbios 17:16 diz: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Cada um vai receber pelo fruto das suas mãos. Salmo 18:20 diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza de minhas mãos. Deus usa as mãos daqueles que lhe obedecem. Atos 19:11-12 diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. A única coisa que a gente vai levar dessa vida é o resultado das nossas obras, que são
o fruto do trabalho das nossas mãos. 1 Timóteo 6,7, Paulo fala: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E não leva mesmo. E Apocalipse 14,13 manda a mensagem para aqueles, não só que estarão na grande tribulação, mas para todos nós. E eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Então cada um parte daqui levando as suas obras. Uns, os anjos já levam direto para o céu. Os outros vão aguardar o julgamento no inferno, porque as suas obras assim determinaram. E a última porta para ser fechada, a porta dos pés. É citado em vários textos, porque Jesus falava sempre. Provérbios 1, 10 e 15 diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. É aqueles amigos que querem levar você para o mau caminho. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as suas veredas, das suas veredas, os pés. Então ele diz, dos caminhos dessa gente, guarda o teu pé. Que a gente costuma usar a expressão aqui em português: eu sei onde eu ponho o meu pé, quer dizer, eu sei aonde eu ando, com quem eu ando. Se os amigos conseguem te levar para lugar onde você acaba caindo em pecado, qual a vantagem? Lugares onde vão te fazer usar drogas, cair na bebida, na prostituição, no adultério, no crime. Quais os locais preferidos para se estar? É interessante, né? Mas alguém aqui já teve problema com os seus filhos? Olha, eu quero, vai ter uma noite de estudo bíblico e eu quero ir. O pai tem que falar: não, você não vai. Mas vai ter lá um dia inteiro de jejum e oração da palavra. Não. Os problemas com os filhos são outros. É tudo onde exalta a carnalidade, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Provérbios 4, 26, 27 diz: pondera a vereda de teus pés, pensa no caminho onde você está andando, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Olha o que diz a Bíblia: não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Eu fiz o contrário aqui, né? Nem para a direita e nem para a esquerda. Eu tenho que ficar com o pé na palavra. Pés que tomam posse como os de Josué. Josué 1,3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Tem um cristão que está tomando posse de bênçãos espirituais. Pés sinceros como os de Jó, revela o estado da porta dos olhos, das mãos, do coração. Esse aqui já mostrou todas as portas. Olha que bonito o texto. 31, 4, 7 de Jó diz assim: ao não ver ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos. Claro, né? Ele estava consciente que Deus fazia isso. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa. O homem, para falar isso, é muito convertido mesmo, nasceu mesmo, e Jó falou isso. Ele falou: o Senhor pode olhar, quer dizer, ele tinha noção que os olhos, as mãos. Jó era juiz, ele era uma pessoa influente da política. Ah, meu Deus, se fosse usar isso hoje. Pés como do salmista, guiados pela palavra. Salmo 109, 105, versículo lindo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. De novo, a palavra não tem jeito, gente. A única forma da gente fechar essas portas é pela palavra. Pés formosos que pregam o evangelho. Eu acho que o meu pé então é formoso, né? Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres, novas e boas coisas. Então você está pregando, você está usando as redes sociais para pregar, aí é olho bonito, tudo lindo. Por quê? Porque está pregando o evangelho, repassando mensagens como essa para o povo que precisa ouvir mensagens de verdade. Pés com temor a Deus na congregação. Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se
Para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Pés firmes na congregação, Salmo 26:12. O meu pé está posto em caminho plano, caminho da verdade. Nas congregações louvarei ao Senhor. Então está o pé na congregação. Hoje vocês estão aqui. Esse pé vocês podem dizer que tem, mas esse é meu. Pés que te promovem escândalos para o pecado. Esse tem que... Jesus fala o seguinte, Marcos 9, 45, 46. Se o teu pé te escandalizar, quer dizer, está te levando você para um lugar feio de pecado, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Olha o que ele fala. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. É a mensagem de Jesus, gente. Se que fosse o Jesus Cristo. Pés que pensam estar em pé. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A Bíblia judaica traduz assim: portanto, quem pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Então, as 7 portas que eu tenho que fechar com a palavra, a obediência dela. A porta dos pensamentos, diga comigo, porta dos pensamentos, porta dos olhos, porta dos ouvidos, porta da boca, porta do coração, porta das mãos e a porta dos pés. São essas. Fechou com a palavra, você aprendeu. Você aprendeu bem. Pode lembrar todos os textos. Depois, se quiser, pega a anotação da palavra na pregação e vá reler. Vá ler esses textos. Faça isso. Depois, pega na pregação cada texto, leia com calma em casa. Fica meditando, coma esta palavra, para que Deus, o Espírito Santo, possa estar te ajudando a fechar todas as vezes que o diabo, o mal, o pecado, os falsos amigos, aqueles que querem acabar com a sua família, acabar com a sua vida, quiserem te levar a pecar contra Deus, a fazer com que o mal entre na sua vida. Então você já sabe, infelizmente, são essas portas que tanto o mal como o diabo entram para destruir as nossas vidas. Compete a você dominá-lo. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora. E cada pessoa que ouviu essa mensagem, eu oro para que o Senhor esteja ajudando, dando-lhe, ó Senhor, sabedoria, para exercer a autoridade que tem para fechar a porta dos seus pensamentos, que sejam pensamentos agradáveis a Ti, a porta dos olhos, para que possa estar sempre desejando olhar, Senhor, ó Deus, para aquilo que agrada o Teu coração, a porta dos ouvidos, para estar ouvindo somente aquilo que agrada a Ti, Senhor, aquilo que é de Deus, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. A porta da boca, para estar falando somente aquilo que vem da Tua palavra. A porta do coração, para que seja instalado dentro do seu coração somente aquilo que vem da Tua palavra. A porta das mãos, para que as suas ações sejam ações que o Teu Espírito Santo possa abençoá-lo, Senhor, possa conduzi-lo, como o texto de Apocalipse 14. E a porta dos pés, para que ele e ela andem somente naquilo que te agrada, como Enoque, que andava com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém.